A gente muda de assunto. No Brasil, o impacto dos acidentes de trânsito é sentido nos hospitais e nos cofres públicos. Entre 2019 e 2023, as emergências do SUS receberam quase 800 mil vítimas, resultando em gastos bilionários e milhares de diárias em UTIs. É sobre esses números alarmantes que eu vou conversar agora com o Alisson Coimbra, que é diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker, a toda a nossa audiência. Então, doutor, o que esses números de atendimentos e custos dizem sobre a realidade do trânsito aqui no nosso país? Wilker, nós estamos num momento complicado, né? Final de ano, muitos deslocamentos e, infelizmente, o último final de semana foi um final de semana trágico para o Brasil. Aquelas mortes evitáveis, naquele sinistro do ônibus, a questão do desabamento da ponte e, indiretamente, nós estamos hoje colhendo, né? A Bíblia fala que é impossível nós colhermos o que a gente não plantou. E há praticamente 4 anos foi plantado no Brasil um espírito de insegurança, flexibilização das leis de trânsito, desconsideração continuada do risco, perseguição, né, dizendo que existia uma indústria da multa, ampliação do prazo de validade. Então, a gente, inevitavelmente, hoje, a população tem essa percepção de que o trânsito não é isso tudo, não é esse bicho de sete cabeças, que a gente dirige bem, mas o fator humano ele tem impactado, a saúde mental e psicológica de todos os motoristas, ela está muito abalada. A gente vê diariamente brigas, discussões, agressão física, né, decorrente dessa incapacidade de conviver de uma maneira harmônica nesse ambiente coletivo que é o trânsito. Mesmo a pessoa não tendo carteira nacional de habilitação, ela está sendo afetada por essa insegurança. Leitos de UTI, hospitalização, cirurgias eletivas. O Brasil hoje ele é um país que opera poucos casos de ortopedia eletiva, né? Que para quem está nos assistindo é aquele joelho que precisa ser operado, aquela outra cirurgia de coluna, porque os blocos cirúrgicos estão ocupados por pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Acidente não é uma palavra certa, porque o acidente não pode ser evitado, mas o sinistro de trânsito sim. Então, impacta em gastos econômicos, aquela creche que não é reformada, o asfalto que não chega. Então, a gente precisa entender, Wilker, com mais responsabilidade esse momento trágico que a gente está vivendo. E como a gente vê imprudência quando a gente sai nas ruas, né? Não só das grandes cidades, mas principalmente nelas. Basta 10 minutos ali na rua que você começa a perceber a imprudência acontecendo. Você mencionou aí a legislação de trânsito que a gente tem, e o Brasil tem uma das principais e melhores legislações, códigos de trânsito do mundo. O que está faltando, então, para a gente diminuir a quantidade de acidentes, fazer essa legislação ser cumprida de maneira mais efetiva? Está faltando conscientização, está faltando punição, fiscalização? Tem como a gente atribuir a uma causa os números assustadores que a gente tem no trânsito do Brasil? Wilker, nós já tivemos sim uma legislação coerente com os padrões internacionais. Hoje o Brasil ele está aquém, porque o Brasil ele iguala motoristas de caminhões, de ônibus, a motoristas de carro de passeio, que saem de casa para trabalhar como eu e você e a maioria da população, colocando até 10 anos de validade para que essa saúde desse motorista seja revista. A lei seca realmente é a lei brasileira mais respeitada do mundo. Porém, a gente ainda peca, porque a justiça ela é parcial. A gente percebe que existem crimes de trânsito onde os culpados, as pessoas que são julgadas são os familiares, porque quem bebe, dirige e mata é liberado no dia seguinte. Então, o que a gente precisa entender nesse momento é que enquanto os gestores, o governo, a justiça não mudar a forma de apresentar o rigor da lei para o trânsito, a população não vai mudar. E o que a gente percebe é que nós estamos sendo incapazes de, através da educação para o trânsito, das campanhas de publicidade, passar a realidade do perigo. E nós estamos, Wilker, ficando indiferentes. A hora que a gente sai de manhã, a gente vê um motociclista no chão, sofrendo com dor, a gente segue o carro, a gente acha que isso é normal. Ah, já ligaram para o SAMU, tá, mas e se fosse alguém da nossa família? Então, o trânsito ele tem vitimado, ele fez um Natal triste, ele vai fazer um Réveillon triste ainda em muitas famílias, infelizmente,
Mas será que a gente precisa que a tristeza entre na nossa casa para que a gente passe a tratar esse assunto com a responsabilidade? Então, como somos tementes a Deus, acreditamos em um Deus que transforma e que muda cenários, a gente tem que entregar sim na mão de Deus e acreditar que as pessoas vão ser sim impactadas por essa nova perspectiva de empatia, de dirigir com segurança, porque a lei, ela existe, mas o motorista somos nós. Quem não pode perder a nossa paz de espírito no trânsito somos nós. Quem não pode se render às provocações do inimigo somos nós. Se cada um que está nos assistindo assumir esse papel de protagonista por um trânsito mais harmonioso, um trânsito onde Deus esteja na condução dos nossos veículos, a segurança vai ser restabelecida. Muito bem, e isso passa pela educação. Falta educação desde o início da nossa vida, já que o trânsito é algo que impacta na vida de todas as pessoas, não apenas de quem dirige? Wilker, as pessoas são apresentadas ao Sistema Nacional de Trânsito aos 17 anos, quando elas vão ser presenteadas com o curso, né, de formação. Então, quantos pais já não deram para as crianças, para os jovens, perdão, os adolescentes, quando eles fazem 18 anos, essa possibilidade de obter a Carteira Nacional de Habilitação? Porém, nós somos uma sociedade onde o exemplo não existe. A gente educa pelo exemplo. Então, esse jovem que hoje tem 17, ele viu o pai dirigir sem cinto de segurança, ele viu o pai sair de uma festa bêbada e dirigir, ele vê o pai avançar o sinal, ele vê o pai brigar no trânsito. E a gente fica delegando também para a escola uma responsabilidade que os lares não cumprem. Mas a gente precisa entender que não precisa haver uma mudança na matriz curricular da grade do sistema educacional, do ensino básico e até do ensino dos adolescentes, porque é só incluir essa matéria. Por exemplo, vamos falar de geografia, pegar um aplicativo de deslocamento e mostrar as posições geográficas, uma aula de redação. Por que a gente não pode fazer redações falando sobre como ser um motorista melhor? Aula de português, vamos estudar as leis de trânsito. Aula de física, vamos mostrar do ponto de vista físico que quanto maior a velocidade em um choque, maior a possibilidade de perdermos a vida por ferimentos. O trânsito ele pode ser inserido em todas as matérias se nós tivermos, principalmente, uma direção educacional voltada com esse propósito de preservar vidas. É algo que tem que começar a fazer parte da nossa cultura, né? O exemplo dentro de casa, com certeza, é importantíssimo. Isso deve ser estendido para a escola também, em todas as áreas, para que isso, de fato, seja colocado ali na nossa cultura, da cultura de todos os brasileiros. Vamos falar um pouco mais a respeito da velocidade. A velocidade é apontada como uma das principais causas de acidente de trânsito. Como que as autoridades aqui do nosso país podem melhorar isso? Podem ajudar a controlar mais esse fator e, consequentemente, diminuir a quantidade de acidentes que a gente tem? Wilker, nós vivemos hoje uma realidade onde a maioria da nossa malha rodoviária estadual e federal ela está de média para ruim. Então, a gente não entende como em rodovias cada vez piores as pessoas aplicam velocidades incompatíveis. Então, é uma loucura, porque se o asfalto está irregular, se tem buraco, se tem depressão, a estabilidade do carro ela se perde cada vez mais que nós excedemos o limite. Aquela placa que está lá, ela não é uma obra do acaso. Se aquilo está determinando 60, 80, 110, 40, né, no caso de vias urbanas, aquilo é a comprovação de um estudo que mostra que a partir do excesso daquela velocidade não temos mais a garantia do nosso bem mais precioso, que é a vida. E o que nós estamos presenciando, um fenômeno mundial que tem chegado ao Brasil, é a fiscalização da velocidade média, porque as pessoas já sabem onde estão os radares, elas desaceleram alguns metros do ponto de fiscalização e logo depois elas se tornam e assumem novamente a posição de infrator. A velocidade média ela vai fazer o seguinte, vai ter num ponto A um radar e no ponto B o outro. Se você chegar ao ponto B antes do tempo programado, você será multado. Então, essa é uma das ferramentas que a gente espera que seja aplicada no Brasil, principalmente em locais onde o excesso de velocidade tem sido a principal causa de mortes evitáveis no trânsito. Quanto maior a velocidade aplicada, maior a desaceleração para quem está usando o cinto de segurança, com lesões internas, lesões osteomusculares,
para quem está sem cinto de segurança, é fatal. Certo. Queria, antes da gente finalizar, falar um pouco mais especificamente e conscientizar quem está nos acompanhando agora a respeito dos motociclistas. Muitos deles, o Brasil tem hoje um exército ali de pessoas amputadas, de pessoas que adquiriram algum tipo de deficiência por conta de acidentes envolvendo motocicletas. E quando a gente sai, a gente vê muita imprudência envolvendo esse tipo de veículo, condutores desse tipo de veículo. Queria que você nos ajudasse a entender um pouco mais sobre a gravidade e a conscientizar também quem está nos acompanhando e faz o uso desse tipo de veículo. E falar também sobre como acontece o processo de formação. Eu tirei habilitação de moto. E é uma formação que, na minha opinião, muito frágil, que não te prepara para nada praticamente. Wilker, esse comentário seu ele é brilhante, principalmente porque você está dando um testemunho. Né? A Bíblia fala também que a gente sempre pode testemunhar sobre tudo aquilo que a gente passa, vive ou supera. E exatamente nós estamos diante de um modal de transporte, que é a motocicleta, que por seu baixo custo de aquisição, ele faz com que as pessoas adquiram ele de uma forma despreparada. Nós colocamos em cima de motocicletas jovens de 18 a 20 anos que sequer estão minimamente preparados do ponto de vista do seu eu. A gente tem estudos psicológicos que mostram que a consolidação do ser humano, né, dos valores, de viver em sociedade, do entendimento dos riscos, o amadurecimento, ele ocorre somente na primeira década, aos 30 anos. Então, são esses jovens impetuosos, esses jovens que desconsideram o risco, esses jovens que precisam se inserir em uma sociedade. Por que você vê o grau sendo tão apresentado em todo o Brasil? Porque um jovem que não estuda, que não tem uma renda, ele só vai poder fazer um barulho em uma motocicleta para ele se inserir em um nicho. E é aí que ele desconsidera o risco. E, mais uma vez, principalmente pela vulnerabilidade da motocicleta, as lesões, Will, que elas são de cinema, coisa de outro mundo. Uma pessoa que sofre um acidente, eu vou usar essa palavra para todo mundo entender, de motocicleta, às vezes ela perde o pé na cena. Quantas vezes eu fui socorrer pacientes, retirar o calçado e o pé sai na nossa mão, porque são lesões graves e as pessoas desconsideram. E hoje a gente tem pelo menos 400 mil jovens em idade produtiva que estão aposentados por uma invalidez, recebendo um auxílio-doença. Psicologicamente, são pessoas que têm uma vida arrasada por uma escolha errada. Estamos agora na reta final de 2024 e a palavra de Deus fala que o final do ano é um ano de promessas. A gente deve assumir um comportamento e buscar um 2025 de maior entrega, de maior compromisso com o nosso bem mais precioso. E quero também compartilhar com outros modais de transporte, os automóveis, os caminhões, os ônibus. A gente não pode ser juízes no trânsito. Ah, mas esse motociclista, ele é imprudente, eu vou frear ele, eu não vou abrir a passagem. Faça a sua parte, colabore com a segurança dele, que você já está ajudando. Porque muitas vezes, ao fazermos isso, a gente evita que esse motociclista caia, que ele sofra um agravo maior, que ele implique uma velocidade maior nessa motocicleta. Então, a gente está vivendo, é uma palavra difícil, nós estamos numa situação de calamidade no trânsito. Leis ineficientes, falta de fiscalização, falta de empatia da nossa sociedade e um poder público que está omisso. As pessoas estão morrendo, e aí a gente vê as autoridades, como nesse final de semana, lamentamos a morte de 41 pessoas dentro de ônibus. Lamenta o quê? Essa palavra é vazia, ela não cumpriu nada, ela não muda nada, ela não vai trazer ninguém de volta. E até quando nós iremos bater palmas para políticos que lamentam? A gente precisa de um político que faça, que assuma o risco, porque um político que age, que for seguir a lei, ele não tem que se preocupar com o voto, porque ele vai receber a remuneração que vem do céu e pessoas boas irão eleger políticos melhores. Muito bem, doutor Alisson Coimbra, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelo alerta agora às festas de fim de ano, muita gente se preparando para pegar a estrada hoje, inclusive. Vá com esse pensamento, tome cuidado, se proteja, proteja a sua família, evite um acidente, tenha um fim de ano saudável e feliz. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.